Boa noite, meus irmãos. Boa tarde, bom dia. Estamos aqui gravando para um dia especial da nossa casa, dia 1º de janeiro, onde os nossos antecessores se reuniram no ano de 1932 para poder estar criando, fundando o Centro Espírita Aprendizes do Bem, que é o nosso querido SEAB. Vamos iniciar fazendo uma prece, nos reunindo ao nosso mentor, Padre Germano, a espiritualidade bendita desta casa, com a sua falange de benfeitores, de trabalhadores, rogando para cada um deles que possa nos sustentar para o início desse ano de 2025, que a nossa casa completa 93 anos. Pedimos a Germano querido, mentor, cuidador de todos nós, que possa nos inspirar para trazer aquilo que tem que ser feito para cada trabalhador aqui presente, que assume o compromisso com a sua atividade perante a casa, como médium, como trabalhador espírita e como espírito. Germano, abençoe esse estudo e nos inspire para que esse projeto possa ser concluído com o máximo de informações que a gente possa resgatar para preservar e divulgar a história da nossa casa. E assim sendo, pedimos a permissão para iniciar o estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, iniciamos com essa imagem, que é uma proposta de capa. Temos a nossa logo e a proposta da capa do livro histórico que está caminhando, né, o nosso Centro Espírita para 100 anos. Então, temos aqui esse desafio de buscarmos resgatar o máximo possível, né, de informações para que a história da casa seja compilada neste livro. E vamos aqui iniciar por capítulos, porque como a história está caminhando para 100 anos, temos alguns momentos marcantes que precisamos divulgar e passar, né, para poder refletir, passar de uma forma muito tranquila, né? Então vamos aqui fazer a primeira parte da história da nossa casa. Tudo começa no dia 1º de janeiro de 1932, quando esteve reunido o primeiro grupo de irmãos trabalhadores, sendo dirigido pelo senhor José Reis Figueira, tendo como mentor espiritual Padre Germano, para a criação do Centro Espírita Aprendizes do Bem, nosso SEAB. Importante a gente mencionar que essa informação nós adquirimos dos trabalhadores antigos que caminharam conosco, e não foi encontrada, até o momento, nenhum documento, nenhuma fonte sobre essa primeira reunião, que data, né, da criação da nossa casa. Nós recebemos do presidente, né, Ernesto, que foi atuante na nossa casa durante mais de 50 anos, e ele sempre trouxe essa memória, né, essa história. Ele não fez parte, porque era o seu José Reis Figueira, né, mas ele recebeu, né, ainda nessa trajetória, quando ele chega à Casa Espírita, ele compartilha, ele é contemporâneo do seu José Reis Figueira, e ele recebeu essa informação da primeira geração de trabalhadores da nossa casa. Então, a fonte que nós temos para o início, né, para a criação da nossa casa, é uma fonte de história oral, né, recebida aí dos antigos trabalhadores. E no parágrafo seguinte, explicamos que para escrever sobre a história do SEAB foi necessário buscar o acervo existente aqui na casa. E pode ser constatado que existem lacunas cronológicas, dificultando a trajetória percorrida para a realização da pesquisa. Dessa forma, as informações históricas foram resgatadas através de alguns livros de atas, que estão incompletos, infelizmente, e demais documentos e fotografias. E o primeiro livro que conseguimos encontrar até o momento, ele tem o início do ano de 1933, que consta registrada a Assembleia Geral Extraordinária
que foi realizada no dia 10 de maio desse ano, na primeira sede do SEAB, que era uma sede alugada, uma sala situada na rua Carolina Machado, 340, no bairro de Madureira. Nessa reunião, foi lido o estatuto e submetido à apreciação pelos presentes. Como não houve nenhuma manifestação contrária, o estatuto foi aprovado por unanimidade de votos. Ainda nessa ata, é mencionada a primeira diretoria do SEAB, constituída pelos seguintes membros, tendo como presidente o senhor José Reis Figueira, como vice-presidente Antônio Alves dos Santos, aqui como tesoureiro Henrique Marques de Souza, como primeiro secretário Marcos Leni, segundo secretário Francisco Alves Santos e como o conselheiro, na época que ainda não tinha zelador, o senhor Péricles de Oliveira Serva. O SEAB, ele permaneceu nessa primeira sede nos anos seguintes e fazendo a pesquisa, né, buscando pela história da casa, através desse acervo que se encontra aqui, temos alguns recibos de aluguéis desse período da década de 30, como esse aqui, o primeiro, que é de 1934, o segundo, né, no mês seguinte também, de 1934, e os dois últimos do ano de 1935, dos meses de maio e agosto. O segundo endereço alugado também do SEAB foi situado na Avenida Suburbana, número 2790, em Piedade, que já estava perto aqui da gente. Essa informação está mencionada na ata da Assembleia Geral do dia 2 de fevereiro de 1937. Então, a metodologia aplicada para que possa ser feito o resgate da história está sendo através das atas, porque buscamos outras fontes, porém não encontramos, né? Então, a história do SEAB, muita do que até o momento foi conseguida, né? Muitas informações, elas estão contidas nessas atas. E aí, dando continuidade, nesse evento, né, vai ocorrer a eleição para a constituição de uma nova diretoria. E aí vai entrar como presidente o senhor Mário José dos Santos, como vice-presidente o senhor José Reis Figueira, primeiro secretário Armando Mati Martins, segundo secretário Oswaldo da Silva. Tínhamos, nessa época, 2 tesoureiros, José Pinto de Souza e João Rodrigues de Carvalho. E aí, como procurador, Antônio Alves dos Santos e zelador Francisco Romualdo. Também será constituído, a partir dessa diretoria, um conselho fiscal, sendo representado pelo senhor Antônio Ferreira e também pelo Heitor Viana. Ainda no ano de 1937, em uma outra assembleia que foi realizada no dia 15 de junho, houve uma solicitação do então presidente, o senhor Mário José dos Santos, para o ingresso do SEAB na Liga Espírita do Brasil, que é o nosso atual Conselho Espírita, conhecido como CERJ, onde foi aprovado por todos. Para o melhor entendimento sobre a criação da Liga Espírita do Brasil, fomos buscar essa descrição na própria página lá do CERJ, que traz o seu histórico, traz o contexto histórico, né? Então, o que vai ocorrer no início do século XX? Né? Em 1º de outubro de 1904, após reuniões com representantes de centros espíritas do Rio de Janeiro e de alguns outros estados, a Federação Espírita Brasileira, que é conhecida como FEB, anuncia o programa de unificação Bases de Organização Espírita. No ano de 1924, em 21 de dezembro, foi criado na FEB o Conselho Federativo. No ano seguinte, é aprovado o regulamento de adesão das federativas à federação, a FEB. Em 1926, em 31 de março, durante o primeiro Congresso Constituinte Espírita Nacional, que foi realizado na cidade do Rio de Janeiro, foi fundada a Liga Espírita do Brasil,
por Aurino Barbosa Souto. O congresso ele foi realizado após uma reunião ecumênica em resposta à reforma constitucional do governo do presidente Arthur Bernardes, que pretendia oficializar o estudo do catolicismo no Brasil. Em 1926, no período de 3 a 8 de outubro, foi realizada a primeira reunião do Conselho Federativo da FEB. E aí o CERJ nos cedeu essa imagem como fonte para que pudéssemos ter uma noção dessa linha do tempo, né? Que foi a trajetória da estrutura até chegar ao que conhecemos hoje. Então temos lá, no início desse marco aí da linha do tempo, 31 de março de 1926, fundação da Liga Espírita do Brasil, com seu primeiro estatuto em 3 de agosto de 1927. Em 1949, foi a aquisição do prédio da sede na Rua dos Inválidos, 182. Foi doação do senhor Lins de Vasconcelos, que é a sede que eles mantêm até hoje, né? Dia 5 de outubro de 1949, ainda vai ocorrer o Pacto Áureo dos Espíritas, um evento importantíssimo para o desenvolvimento da doutrina no país. No ano seguinte, em 12 de março, vai ter a sua denominação transformada em Liga Espírita do Distrito Federal. Vamos lembrar que, nesse ano, o Distrito Federal era no Rio de Janeiro, né? E vai ficar durante uma década com essa denominação. Porém, em 1960, em 20 de dezembro, novamente será alterada e aí vai se passar para a Liga Espírita do Estado da Guanabara. Quando há essa divisão aqui no Rio de Janeiro, né, o Estado da Guanabara, a entidade assumir esse nome. E vai permanecer durante 12 anos. Chegando no ano de 1972, em 30 de janeiro, tem a denominação alterada para Federação Espírita do Estado da Guanabara. 3 anos depois, 15 de novembro de 1975, Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, seção capital. E aí, em 1981, tem a mudança novamente para o ZERJ, que é a União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. E, finalmente, em 2006, até os dias atuais, né, em 26 de março de 2006, é alterado para o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, CERJ. Por quê? Quando é criado a União, né, há ao mesmo tempo duas entidades existindo, coabitando, né, e tendo a mesma missão, né? De um lado, a Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, com a sua seção aqui na capital, Rio de Janeiro, e a criação da União, né, que é o ZERJ. Então, vai ocorrer em 2006, através de reuniões, chegou-se à conclusão, né, que haveria necessidade de fundir essas duas entidades para se criar o Conselho Espírita, e assim foi feito com a fusão da UZERJ com a AFERJ. E aqui chegamos no ano de 1940. A década de 40, ela traz para a nossa história, na nossa casa, na nossa cidade e do país, momentos significativos para que a gente possa estar aqui divulgando e também refletindo. Primeiramente, iniciamos no ano de 1940 com uma reunião que ocorreu no SEAB, no dia 25 de março, que vai eleger uma nova diretoria. Então, nessa nova diretoria, permanece o senhor Mário José dos Santos, também o senhor José Reis Figueira como vice-presidente, e aí vem como primeiro secretário Heitor Viana, segunda secretária Maria de Lourdes, primeiro tesoureiro João Rodrigues de Carvalho, segunda tesoureira Maria de Lourdes, acredito que ela aqui acumulou, né, função, porque não tem sobrenome, né, só tem escrito o nome Maria de Lourdes. Então, a interpretação que a gente chega até o momento, que ela possa ter acumulado essa função, né, dupla função. E o procurador José Pinto de Souza.
Mantida a nova diretoria, com o zelador também, senhor Marcelino Bernardo. Nessa reunião vai ocorrer um fato muito interessante, que o senhor José Reis Figueira solicita a mudança da sede. Por quê? O centro, estamos na década de 40, né, iniciando o ano de 1940, já sentindo a necessidade de sair da sua segunda sede alugada, né? E a proposta vai ser aceita pelos presentes na reunião. Com isso, no mês seguinte, a diretoria vai se reunir no dia 25 para analisar o protesto formulado pelo vice-presidente, que é o senhor José Reis Figueira. Além dele ter solicitado, né, a mudança de sede, ele vai questionar o resultado da eleição, na qual se manteve como vice-presidente e o senhor José Mário como presidente. Né? Ele solicita, pelos diretores presentes, que haja uma nova assembleia realizada no dia 2 de maio de 1940, só que com um detalhe, tendo a participação de um dirigente, né, o diretor da Liga Espírita do Brasil, que atuou como secretário dessa reunião, que é o senhor Paulo Duque Estrada. O porquê disso, né, acaba gerando aqui uma dúvida, né, o porquê, e aí causa sempre um retorno aos trabalhadores da casa, essa necessidade de perceber, através do estatuto, né, ele ficou insatisfeito, o senhor José Reis Figueira, porque ele percebeu nessa reunião que pessoas que votaram não eram pessoas que eram frequentadores assíduos, não eram trabalhadores da casa, né? Eram pessoas que foram convidadas para participar da reunião, né? E isso causou uma alteração na quantidade de votos, né? Então, a partir dessa necessidade e dessa percepção, dessa observação do senhor José Reis Figueira, houve uma nova eleição com o senhor Paulo Duque Estrada estando como secretário, e os presentes, aí sim, os trabalhadores da casa, aqueles que são frequentadores assíduos, votaram. E através dessa votação, a nova diretoria foi constituída. E aí, com a mudança, com o senhor José Reis Figueira retornando para a presidência, senhor José M. Couto como vice-presidente, senhor Mário José dos Santos, primeiro secretário, Manuel Raimundo, segundo secretário, primeiro tesoureiro Heitor Viana, segundo tesoureiro João Rodrigues de Carvalho, e aí temos nessa diretoria 2 procuradores, senhora Maria de Lourdes, senhor José Pinto de Souza e o zelador Marcelino Bernardo. Paralelo a isso, né, estamos ainda na década de 40, nesse parágrafo aqui, mencionamos sobre alguns fatos históricos que ocorreram nesse período. E aí começa a ser percebido a atuação do SEAB em relação à assistência social aos necessitados. E tem parcerias com um laboratório, que à época era um laboratório muito famoso. Eu acredito que até hoje esse remédio ainda venda, né? Esse remédio aí ficou muitos anos, né, servindo a função como regulador Xavier número 1 e 2, e como os remédios Hepatiolan e Florategos. Esses remédios, com a parceria desse laboratório, eram distribuídos no SEAB para os necessitados, chamando a atenção aqui de forma criteriosa, e o laboratório responsável por ele se comprometeu com o SEAB também para o encaminhamento no caso da necessidade de internação hospitalar, como pode ser observado nesse documento que consideramos aqui necessário ter inserido, né, como fonte, que é essa circular, a diretoria remetida, né, à diretoria do SEAB, que ainda habitava, né, na Avenida Suburbana, número 2790, datado, esse telegrama aqui, essa carta, perdão, de janeiro de 1940, que ele vem explicando detalhadamente o comprometimento
O auxílio, né, é colocado em amostras, né, como a gente hoje recebe as amostras grátis de remédios, né, o Laboratório Xavier disponibilizava para o SEAB essas amostras para que pudesse ser direcionado para os necessitados. Isso durou um período, não só o Laboratório Xavier, como outro laboratório também, né, durante um período na casa, tendo essa prática de assistência social. Outro fato histórico que ocorreu nessa década, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o regime político. Né? O regime político conhecido, né, que estava aqui em vigor, era chamado Estado Novo. E a Era Vargas, ela foi presidida, né, por Getúlio Vargas, no período que vai compreender de 1930 a 1945. E isso, o que vai recair sobre nós, né, sobre a doutrina espírita? Uma época de perseguição. Né? Então, jornais que eram adeptos, que eram pró-Getúlio Vargas, temos algumas fontes na Biblioteca Nacional, de matérias de página inteira que fazem um descrédito à doutrina espírita, e isso vai recair também sobre o funcionamento dos centros espíritas. E, obviamente, o SEAB vai passar por isso, porque chega um momento que vai ser perseguido. Né? Os centros espíritas têm a perseguição ocorrida pela parte da política, recaindo sobre a polícia, não só aqui do Rio de Janeiro, mas como nos outros estados brasileiros. Inclusive, a própria Federação Espírita, no ano de 1937, tem as suas portas fechadas, por determinação presidencial, e depois vai conseguir, né, ser aberta novamente. Então, para a gente poder ter uma noção do que foi esse período e do que os espíritas passaram nesse momento. Né? Então, dessa forma, o SEAB ele vai receber a orientação judicial pela Liga Espírita do Brasil no ano de 1941, em relação à fiscalização da Polícia Central aos centros espíritas. E aqui nós temos, em nosso acervo, aqui na casa, duas cartas, uma datada de 14 de julho de 1941 e a outra de 6 de outubro, também de 41, que ela vem oferecer ao SEAB o seu consultório jurídico, que à época o atual procurador era o doutor Celestino Vasques de Freitas, advogado, tendo como auxiliar o doutor José Lisboa de Paiva. Esse consultório ele ficava no centro da cidade, foi inaugurado naquele dia, né, no dia 6 do mês corrente, em julho, funcionando de terça a sexta-feira, depois das 17 horas. E aí, tanto pessoalmente como por escrito, que era comum naquela época, cartas, né? As consultas que lhe forem dirigidas sobre assuntos referentes à justiça, à lei e eu mesmo a respeito da organização interna das associações, dando a devida orientação de acordo com as suas necessidades. Na segunda carta, eles enviam ao SEAB informando do grande prazer que tem por essa associação co-irmã, né, para a sua orientação, tendo tido entendimento direto com a autoridade que superintende a fiscalização dos centros espíritas na Polícia Central, obtivemos o seguinte esclarecimento. A Liga Espírita, nesse momento, está informando ao SEAB, no item A, não estão proibidos, por enquanto, os passes espíritas. No item B, a água fluida não pode ser indicada como medicamento, porém, não está proibida como prática religiosa. Há uma certa confusão que é criado nesse momento da perseguição do centro estar praticando medicina clandestina. E a água fluídica, a gente sabe hoje, né, que é um tratamento terapêutico espiritual, né? Mas nesse momento eles interpretavam que estávamos praticando uma medicina clandestina, né? Então, aqui, essa carta, quem assina é o secretário-geral da Liga, que é o senhor Deolindo Amorim. Então, a partir do ano de 1941,
temos esse tipo de apoio prestado aqui à frente da carta. Ela situava, à época, a Rua Uruguaiana no número 141, no centro do Rio de Janeiro, né? A Liga Espírita do Brasil, nosso atual CERJ. E ainda no ano de 1941, o SEAB, enfim, vai se mudar para o seu terceiro endereço, também alugado. Também na Avenida Suburbana, que é a atual Dom Helder Câmara, agora no bairro de Quintino, no número 9372. Cabe mencionar que o SEAB estava caminhando para uma década de existência e ainda não tinha conseguido sede própria. Esse fato gerava um compromisso financeiro oneroso para as demais atividades do centro. Em algumas atas que são semelhantes, né, são contemporâneas, né, nesse período aí da década de 40, tem mencionado, né, a dificuldade que o centro tem para poder arrecadar, né, fundos necessários para o pagamento dos aluguéis. Né? Então, estamos aqui há quase uma década de existência, no terceiro endereço alugado e o centro tendo que administrar esse compromisso financeiro paralelo às demais atividades da casa. Diante dessa realidade, ocorreu durante a reunião da diretoria, no mês seguinte, né, no dia 14 de novembro, uma proposta que foi trazida pelo senhor Osias de Souza, em adquirir um imóvel para a construção da sede própria. Aí tem uma primeira iniciativa para a conquista da sede própria do SEAB, que seria um terreno situado na rua Emílio de Menezes, no bairro de Piedade. O presidente, senhor José Reis Figueira, ouve a proposta com os demais presentes na reunião e vai trazer algumas considerações de uma forma equilibrada para que todos pudessem refletir, né, tais como: existe a necessidade de novas instalações, né, isso era percebido por todos, né, os trabalhadores da casa, porém, a construção da nova sede causaria um enorme gasto, um enorme dispêndio, por causa desses gastos financeiros relativos à obra, né, ia ter que ter o dinheiro para a compra do terreno, e também dinheiro para o material para a obra e para a mão de obra de quem fosse realizar a obra. Ele chega à conclusão de que o SEAB não dispunha do valor total para o início, que foi a proposta do senhor Osias, que seria a compra do terreno. Diante do exposto, né, após essa explanação proferida pelo presidente, a mesa da diretoria, então, ela vai propor que as negociações que até o momento, né, estavam em curso, fossem interrompidas, uma vez que a condição financeira do SEAB deveria ser preservada. Essa resolução foi aprovada por todos. Então, a gente pode perceber aqui o tamanho da frustração que deve ter sido, né, para os dirigentes, para os trabalhadores do SEAB, de ter a oportunidade de ter um primeiro imóvel, que seria um terreno, mas que as condições financeiras, por serem escassas nesse momento, poderiam comprometer as atividades da casa. E muito bem pensado, né, muito bem acordado entre todos, foi finalizado, a princípio, até aí, porque muitas casas, não só, a gente está falando aqui do nosso exemplo, né, mas muitas casas religiosas passam por isso. Quando não há um planejamento, né, compra-se um imóvel, que é um terreno que muitas das vezes ainda está numa situação primária, que tem que partir do zero, e a casa religiosa acaba ficando sem recurso nenhum e acaba fechando as portas, né? Então, graças a Deus, graças à espiritualidade, que com certeza estava inspirando os trabalhadores na época, todos aceitaram, todos foram coerentes em permanecer com a situação de dar continuidade com a tentativa de buscar uma sede própria, porém sem a concretização nesse momento pela compra do terreno. Nesse período, vai surgir outra proposta, que será também um outro terreno, agora na rua Guarani, no bairro de Piedade, no qual foi sugerido
uma proposta que lançasse um empréstimo intersócios até a quantia necessária para a compra do referido terreno, de forma a não ter juros e também ser reembolsável, com o prazo a combinar de acordo com as necessidades de cada sócio. É a famosa poupancinha, né? A vaquinha entre os sócios da casa. Lembrando que o SEAB, desde a sua criação, mantém essa tradição, essa prática de não estabelecer, de não estipular um valor específico para quem queira se tornar sócio da casa. Aquele que gostaria de ser o mantenedor da casa, ele está livre para poder doar a quantia que ele pode, né? Dessa forma, não há nenhuma possibilidade de haver um constrangimento quando chega um período que qualquer trabalhador pode passar por uma restrição financeira, né? E se vê compelido a não ajudar de uma maneira que se tivesse um valor estipulado. Então, dessa forma, o SEAB vem mantendo até os dias de hoje essa prática, né? Então, em 41 foi lançado essa nova proposta para a compra do terreno na Rua Guarani. Também, paralelo, ser criado aí, né, uma poupança, né, uma campanha entre os sócios para arrecadar. Só que a gente sabe que para comprar um imóvel não é de um mês para o outro, né? Isso leva tempo. Então, nessa reunião que ocorreu, foi lançada essas duas propostas. E as atividades assistenciais da casa continuam. E chegamos em outro momento histórico importantíssimo de fazermos um paralelo de passado e presente, que vai ser registrada, a gente encontra na ata do dia 8 de dezembro de 1941. O SEAB ele atuou numa campanha para a arrecadação de doações denominada Coleta Auxílio para as vítimas da grande enchente no Rio Grande do Sul, que ficou conhecida como a histórica enchente de 1941. Temos aqui uma imagem da época e um livro que foi lançado, né, pelo autor Rafael Guimarães, né, ele foi até reeditado esse ano, essa publicação é de 2013. Ao fundo é uma foto histórica, né, uma foto da enchente de 1941, e é óbvio que nós vamos lembrar, estamos hoje no ano de 2024, da região, né, do Rio Grande do Sul, que passou um momento tenebroso, que foi outra enchente de uma proporção também gigantesca, como ocorreu no ano de 1941. Então, o SEAB já estava aí atuando para poder ajudar a esse momento, né, dessa grande dificuldade que o Rio Grande do Sul passou. Como também o SEAB, nesse ano, arrecadou doações para os nossos irmãos do ano de 2024, nessa grande enchente que também aí assolou o estado inteiro. A coleta dos donativos não foi só para os irmãos da grande enchente. Havia necessidade da casa para comprar cadeiras, né? Então, nessa época, houve donativos entre os sócios, entre os trabalhadores da casa, para a compra de 20 cadeiras. E a proposta apresentada para que seja nomeada uma comissão para estudar os meios de aquisição para a sede própria. Da segunda proposta para a compra, né, do terreno situado na Rua Guarani e feita a campanha para arrecadação de fundos, nesse momento aqui, né, é proposto que seja realizado, né, seja constituído um grupo para que fique à frente, né, essa comissão aí para se adquirir essa sede tão desejada, né, a sede própria do SEAB. Chegamos ao ano de 1942. E no dia 1º de janeiro, que é o dia do aniversário, né, da nossa casa, foi apresentada novamente a proposta para que seja nomeada essa comissão para estudar os meios de aquisição para a sede própria
e também para que haja a realização de um regulamento interno. O regulamento precisava ser oficial, né? E dessa forma foi proposto para a reunião, e é o primeiro registro que a gente tem até então, de um regulamento da casa, né? Que hoje a gente conhece um regimento interno, para organizar as reuniões de caridade que sejam realizadas às terças e aos sábados. A leitura do Livro dos Médios às quintas e realizar os exercícios de desenvolvimento com os médios registrados para esse fim. Então, temos aqui, inicialmente, no ano de 1942, dias específicos para as atividades da casa. Relembrando que as reuniões de caridade, que a gente conhece hoje, né, as nossas reuniões públicas, terças e sábados. A leitura do Livro dos Médios durante as quintas-feiras. E a realização dos exercícios de desenvolvimento da mediunidade com os médios trabalhadores da casa, também registrados para esse fim. É importante a gente deixar isso em evidência, né, para os médios que são constantes, que são frequentes à casa, também durante, né, os dias de quinta-feira. Os diretores iriam se esforçar para que seja convidado de forma antecipada um orador alicerçado na doutrina espírita para discorrer sobre o ponto lido ou qualquer outro dentro dos evangelhos nas reuniões de quintas-feiras. Nesses dias, não serão recebidos pedidos para os assistentes, para que sejam atendidos tão somente os médios que colaboram com os nossos trabalhos, quer estejam presentes ou ausentes. Olha que interessante, que começa a ocorrer no ano de 1942. Quinta-feira, a gente chama atenção que, durante o mês, vai ter a leitura dos livros, do Livro dos Médios, terá também o desenvolvimento dos médios, que são registrados para esse fim, e os diretores, que serão convidados, né, que aqui hoje a gente pode chamar oradores, né, os palestrantes, né, eles vão convidar os dirigentes da nossa casa, começaram a se esforçar para que, de forma prévia, forma antecipada, convide um orador para dar palestra para a nossa casa. Porém, nesse dia, o atendimento vai ser para os médios, né? Nesse dia que o orador de fora vier, os médios serão assistidos. Aqueles que estão presentes, que têm condições de estar à casa, ou aqueles que estão adoentados, que estão ausentes, que estão com problemas. Então, a divisão dos dias de quinta-feira foi feita em 1942 dessa forma, proposto nessa reunião, datada de 1º de janeiro de 42. Ao final dessa reunião, foi lido o pedido de renúncia do senhor José Reis Figueira, que era presidente, né, por motivo de exaustão. Vamos parar um pouquinho aqui e lembrar que o senhor José Reis Figueira já estava de forma permanente na casa há 10 anos. Ele tinha saído de um momento, né, da presidência, dando vez ao senhor Mário José dos Santos, né? Depois ele retorna para a presidência, só que nunca deixou a casa, ele ficou como vice-presidente, e chegando a uma década de atuação na casa, ele pede, né, ao final dessa reunião aqui do dia 1º de janeiro de 1942, para se afastar da presidência porque estava cansado. Entretanto, a gente discorre, né, quando buscamos aqui as atas seguintes, conseguimos chegar até o ano de 1980, não vimos, até o momento do seu falecimento, o afastamento dele, né? Então, conseguimos acrescentar aqui, entretanto, ele permaneceu no cargo da presidência. Até chegar seu Ernesto, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, mesmo cansado, o senhor José Reis Figueira continua aí à frente da presidência. E ainda, no ano de 1942, a diretoria do SEAB vai se reunir para tratar de um assunto referente ao recebimento de uma carta
da Liga Espírita do Brasil, na qual menciona sobre exigências a serem cumpridas referente a uma portaria que foi criada nesse ano. E essa portaria, ela era de autoria do chefe da polícia, que era responsável pela região onde estava o centro, onde estava situado o centro. Aqui, futuramente, deixamos aqui em evidência, em azul, que a gente vai inserir essa imagem. O documento ele está original, mas está num estado de conservação muito delicado, então a gente vai digitalizar, mas de uma forma muito cuidadosa, para que possa ser inserido como os demais documentos para o nosso futuro livro, que ele fique completo. Essa portaria, ela trazia diversas exigências para que o centro pudesse cumprir, senão ele seria fechado. Após a leitura da carta, o senhor Mário dos Santos, ele declarou que os nossos documentos foram entregues ao senhor Cantídio, que era membro da Liga Espírita do Brasil. E como tínhamos recebido no ano, né, naquele documento atrás, né, uma assessoria jurídica da Liga Espírita do Brasil, o senhor Cantídio recebeu os documentos exigidos pela tal portaria, né, da polícia, pelo chefe da polícia, perdão, para que desse providências para encaminhar, formalizar, legalizar junto com a chefatura de polícia, era o termo utilizado na época, acrescentando que o prazo dado pela polícia havia sido prorrogado por mais 30 dias. Então, tínhamos até o dia 23 de dezembro para que pudesse, junto à Liga Espírita do Brasil, ter a nossa documentação legalizada. E isso foi feito, né? Então, dessa parte, o ano de 1942, ele vai se encerrar com as tratativas do SEAB junto à Liga Espírita do Brasil. Essa carta que chega, ela traz exigências assim de diversas formas. Por quê? O Centro Espírita, como até hoje, infelizmente, não de uma forma negativa, só com a atenção aqui, a ressalva para o objetivo de ser identificado como doutrina espírita, os centros espíritas que seguem a linha de Kardec, eles são confundidos com outros segmentos religiosos espiritualistas, que têm práticas, né, ensinamentos que são diferenciados da doutrina espírita, né? E estamos aqui ainda na década de 40. Naquela época, eles associavam o centro espírita a que todos praticavam certas tradições, tanto da Umbanda quanto do Candomblé ou de demais religiões, né? Como se todos tivessem a mesma prática religiosa. E alguns itens dessa portaria trazem exatamente a proibição dessas práticas. Fumar charuto, funcionar altas horas da noite, né? A gente sabe que tem alguns locais, inclusive isso até hoje, né, é praticado, que passa das 10 horas da noite, né, vara à noite, chegando à madrugada. Então, dentre os itens ali de exigência da portaria, tinha que se cumprir e, ao mesmo tempo, esclarecer, justificar que a doutrina espírita segue as obras de Kardec e tem outras práticas que são que necessitavam, na época, de serem esclarecidas para que pudesse haver a seleção, a cobrança de exigências segundo cada religião, né? Porque havia essa confusão. A interpretação era uma interpretação generalizada das religiões que existiam além do catolicismo no nosso país, né? Então, foi uma tentativa que ocorreu, né, para organizar o Estado Novo, né, porque passamos aí esse período de perseguição à doutrina espírita, porque entendia-se que o catolicismo era a religião oficial do país, né? Então, a documentação, em 1942, foi entregue à Liga Espírita do Brasil para que houvesse a devida legitimidade, para que o centro estivesse em dia com a portaria.
Chegamos ao ano de 1943 e só para a gente poder entender, né, que como a nossa história está aí caminhando, daqui a pouco vamos chegar aos 100 anos, né, de existência, não temos nesse vídeo, no dia de hoje, estarmos narrando a história inteira da casa até conseguimos chegar até o presente momento, no ano de 1980. São muitas informações que precisam ser pesquisadas, precisam ser resgatadas dos documentos antigos de uma forma muito criteriosa para poder preservar os documentos, que os papéis estão muito delicados, né? Então, há necessidade de que a gente possa fazer esses vídeos em capítulos. Então, a gente vai encerrar esse primeiro capítulo chegando ao ano de 1943, com a reunião da diretoria do SEAB, no dia 19 de agosto, em sua 4ª sede, também alugada. O centro vai se mudar para pertinho onde a gente está hoje, que é a nossa sede atual, que é a rua aqui pertinho, situada na rua Engenheiro Nazaré, número 21B. Ali já é meio Abolição, já é uma transição entre o bairro de Piedade e Abolição. É uma loja pequena, né? Essa loja existe até hoje, né? Ela é germinada 21A com a 21B. Quem tiver curiosidade é só passar ali, é próximo do sinal, próximo à padaria. E o que vai acontecer? O que ocasionou a mudança para a 4ª sede, né? Porque estávamos aí caminhando, percebendo que o centro estava em busca da sua sede própria, o centro já tinha passado uma década, né? O centro estava se desenvolvendo, novos trabalhadores estavam chegando à casa, então atividades estavam acontecendo, então havia necessidade de ter um ambiente maior para ter um conforto, para ser recebido, né? De uma maneira melhor ser desenvolvida essas atividades. Só que o centro, a sua 3ª sede, também na Avenida Suburbana, ela vai ser fechada. Porque, infelizmente, o aumento de aluguel, o centro não teve condições de continuar pagando, né? Então, o centro sai dessa 3ª sede, né? E ele estava nas etapas de cumprir as exigências da portaria, né, do chefe de polícia. Como estava nesse período de cumprimento de exigências, ao mesmo tempo, aumento do valor do aluguel, os dirigentes chegaram à conclusão de que fecha-se o centro para regularizar a documentação. Não temos condições de continuar na 3ª sede, né? Então, em 1943, chega a 4ª sede alugada, né? Porque aí consegue chegar a um valor que o centro pudesse pagar. Mais uma vez, ressaltamos aqui que o SEAB consegue, né, cumpre com a legislação vigente. Essa portaria, que deveria ser enviada uma ata para o chefe da polícia da localidade com a orientação jurídica da Liga Espírita do Brasil. O SEAB não tomou nenhuma iniciativa sozinho, ele estava amparado por uma entidade, à época, federativa, que amparava os centros espíritas no Rio de Janeiro, que é o nosso atual CERJ, né? Então, trouxemos aqui uma descrição desse período histórico para que pudéssemos compreender pelo que o centro passou, né? Então, retiramos essa fonte do próprio CERJ, que traz de uma maneira bem esclarecedora que naquela época era necessário um ofício destinado à polícia para abrir um centro espírita. Só que o nosso centro espírita já estava em funcionamento desde 1932, diferente daqueles que ainda iriam existir. O nosso já tinha mais de uma década. Então, imaginem a quantidade, né, de cumprimento de exigências e de burocracia de uma doutrina que estava sendo perseguida para que ela pudesse se manter, né? Então, os nossos irmãos, os nossos antecessores passaram por uma provação, por um desafio,
e é óbvio que estavam amparados pela espiritualidade, né? Então, as instituições espíritas eram obrigadas, isso era determinação, era lei, eram obrigadas a manter um livro com dados pessoais dos frequentadores, e este livro deveria ser levado à delegacia de polícia para ser registrado. Nós temos esse livro. Depois vamos digitalizar esse livro, e nesse livro tinha que ter os dados principais dos diretores. Graças a Deus temos as fotos e temos a descrição dos diretores, que foi anexado ao ofício que a Liga Espírita assessorou o SEAB para que seja levado para a delegacia de polícia. Dessa forma, se cumpriram as exigências para que o chefe da polícia recebesse e desse da ok, né? Então, esses dados pessoais deveriam ser levados para a delegacia de polícia e o delegado registrava oficialmente. Anualmente, os médios e dirigentes eram convocados para comparecer na delegacia e também serem examinados pelo médico que era destacado pela Secretaria de Higiene e Saúde Mental. Por quê? Porque tinha uma interpretação que os médios podiam estar desequilibrados mentalmente. Então, tinha que ser atestado por um médico que os médiums não eram loucos. Somente depois desse exame é que eram considerados aptos e poderiam atuar. Então, o SEAB passou também por essa situação. Os nossos trabalhadores da casa, os nossos médios, os nossos dirigentes tinham que ser examinados por um médico que ia à delegacia para poder atestar para o delegado. Esses trabalhadores estão aptos para continuar as atividades e o centro espírita não precisará ser fechado. Né? Então, aqui a gente vai dar uma pausa, né? Porque chegamos ao ano de 1944 e pela primeira vez, no ano de 1944, temos a menção, né? Aparece nos nossos documentos a atuação do nosso querido, que tivemos aqui a oportunidade de conviver, né? Jovan está aqui presente também, do senhor Ernesto Rodrigues Teixeira, né? No ano de 1944, na reunião da diretoria do dia 12 de janeiro, seu Ernesto está atuando como procurador da casa, que vai ser o seu primeiro cargo, né? E a senhora Idalina Rios Teixeira, esposa dele e trabalhadora da casa até o seu falecimento, a senhora Idalina atuou como a tesoureira do centro e ajudou muito a nossa casa. Mas isso vai ficar para os nossos próximos capítulos, que estamos aqui nessa linda missão de poder resgatar a história do Centro Espírita Aprendizes do Bem. Muito obrigada. Estamos aqui, mais uma vez, comemorando os 93 anos da nossa casa e esperando que, ao chegar aos 100 anos, a gente possa ter cumprido e ter resgatado máximos de história, de informações, para que estejam nesse livro histórico. Muito obrigada e uma boa noite. Fiquem com Deus.